Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Agora, sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. Kenneth Eugene Parnell nasceu em Amarillo, no Texas. O Texas, pessoal, é um estado muito extenso que fica no sul dos Estados Unidos. É um estado muito diverso também, porque conta com desertos, florestas de pinheiros e o Rio Grande. É esse rio que delimita a fronteira com o México. A cidade de Amarillo fica entre os condados de Potter e Randall. Kenneth era filho de Cecil Frederick Parnell e Mary Oliver Parnell. Apesar de viverem uma vida razoavelmente boa em Amarillo, algum tempo mais tarde, ele se mudou com sua mãe junto de suas duas meias-irmãs e um meio-irmão para Bakersfield, na Califórnia. Bakersfield é a terceira cidade mais populosa do interior da Califórnia. Kenneth foi criado principalmente sem o seu pai, que abandonou a família quando ele tinha 6 anos de idade. Desde muito novo, Kenneth dava sinais de um comportamento estranho. Teve até um episódio quando ele tinha por volta de 5 anos de idade, que assim do nada, ele arrancou 4 de seus dentes com um alicate. As coisas só pioraram e nos anos seguintes, o menino tentou se ferir e se cegar por diversas vezes. Aos 12 anos de idade, Kenneth foi atraído e em seguida agredido sexualmente por um homem bem mais velho que ele. Esta experiência foi bastante traumática para o adolescente, tanto que depois de alguns dias ele ateou fogo em um pasto, colocando em risco a vida de muitos animais e pessoas que viviam naquela região. Por conta disso, o garoto foi encaminhado para a delegacia de menores e, em seguida, a assistente social o enviou para uma instituição de acolhimento infanto-juvenil. Durante a sua estadia na instituição, o jovem foi monitorado por um profissional psiquiatra. O seu psiquiatra emitiu um relatório e descreveu o garoto como tendo disposição sofisticada para a perversão. O jovem ficou apenas alguns meses internado e no ano seguinte roubou um carro. Dessa vez ele foi preso. A pena foi bem curta e tinha um caráter pedagógico educativo. Como já é de se esperar, pouco tempo se passou e em 1948, quando ele tinha apenas 13 anos de idade, ele foi preso mais uma vez. O motivo da prisão era bastante repugnante para a época. Ele foi flagrado por pessoas enquanto praticava atos libidinosos em público. A polícia foi chamada e ele então foi encaminhado para a detenção. Passou pouquíssimo tempo detido e de volta às ruas continuou com sua lista de delitos. 2 meses depois, ele teve a audácia de roubar outro carro. Dessa vez, ele foi preso e encaminhado mais uma vez para a instituição juvenil. Não demorou muito para ele fugir de lá. De acordo com declarações do próprio Kenneth, sua fuga foi motivada pelo desejo de perseguir um menino. Ele conheceu esse garoto em suas indas e vindas para a rua e ficou bastante interessado no menino. Ele admitiu que achava o garoto muito atraente. Mesmo se achando super inteligente e esperto por ter fugido da instituição, alguns dias depois ele foi preso novamente, e isso despertou um desejo incontrolável e sombrio no jovem. Ele desejava muito acabar com tudo aquilo. Ele então tentou cometer suicídio. Sua tentativa não produziu efeito e, a partir disso, seu psiquiatra na instituição juvenil recomendou uma internação permanente em um hospital psiquiátrico, do qual ele conseguiu fugir alguns meses depois. Assim que ele se livrou da internação, ele voltou a perseguir o mesmo menino de antes, aquele que eu disse que despertou o interesse dele. Nos anos que se seguiram, Kenneth somou uma lista interminável de pequenos delitos, até que aos 19 anos de idade ele foi condenado por agressão sexual a um menino de apenas 9 anos de idade. Ele não era uma pessoa que se preocupava em expor seus desejos mais obscuros, tanto que no momento em que estava sendo julgado, ele acabou por confessar sem muita cerimônia que sentiu uma vontade imensa de estrangular a criança durante a agressão. Kenneth Parnell foi oficialmente diagnosticado como um psicopata sexual e o juiz responsável pelo caso determinou que ele fosse imediatamente enviado a um hospital psiquiátrico para receber o acompanhamento necessário e adequado. Nós já sabemos do histórico de fugas do jovem e sua imensa capacidade de driblar a justiça. Bom, nesse caso não foi diferente.
Pouco tempo depois, ele escapou do hospital psiquiátrico e voltou para a cidade. Mais uma vez, a polícia o capturou. O juiz responsável pelo caso analisou todo o histórico do jovem, incluindo os relatórios emitidos pelo psiquiatra da instituição de menores infratores, e com base em tudo que ele leu e também com o relatório oficial emitido pelo psiquiatra designado pela corte, o juiz determinou que ele fosse finalmente enviado para uma prisão de segurança máxima. Entretanto, ele cumpriu pouco tempo de pena nessa prisão. Para ser mais exato, ele cumpriu apenas 3 anos e teve direito a uma entrevista de liberdade condicional. Ele se apresentou para a bancada de liberdade condicional e foi bastante convincente em toda sua apresentação. Infelizmente, Kniff foi vitorioso e conseguiu ser liberado em liberdade condicional. A liberdade condicional, pessoal, contém várias exigências. Aliás, é justamente por isso que leva esse nome, né? Acontece que o Kniff era extremamente impulsivo e, devido a diversas violações ao regime, ele foi preso por diversas vezes. Ele sempre apelava e demonstrava que era um bom garoto. Contando com a liberdade condicional e as vezes que fugiu da prisão, o jovem passou os anos seguintes entrando e saindo da cadeia. O tempo passou e muita coisa aconteceu. Inclusive, ele chegou a se casar 2 vezes e teve 2 filhos. Ao contrário do que algumas pessoas próximas a ele diziam, e ao contrário até mesmo do que a gente pode pensar, nem os casamentos e muito menos o nascimento dos filhos de Kniff colocaram ele no eixo. Ele continuava com seu comportamento violento e impulsivo. Quando ele estava com 41 anos de idade, os caminhos de Kniff e Steven Steiner se cruzaram. Essa história começa a ficar tenebrosa a partir deste ponto. No dia 4 de dezembro de 1972, um garotinho chamado Steven Steiner estava com 7 anos na época quando foi abordado na volta da escola. Enquanto ele voltava das aulas sozinho e distraído, ele foi parado por um homem que distribuía panfletos religiosos. Esse homem era Edward Irving Murphy. O homem disse ao garoto que queria muito falar com sua mãe para arrecadar donativos para a igreja. Ele então ofereceu uma carona para o menino e disse que chegariam bem mais rápido em casa e que o menino poderia confiar nele. Como já sabemos, Steven era apenas uma criança e não foi preciso nem muita conversa, nem muito tempo para convencê-lo. Ele aceitou quase que imediatamente. Dentro do carro, esperando com o motor ligado, estava o Kniff Parnell, um predador sexual. Kniff era extremamente manipulador. Ele convenceu o Edward Irving Murphy, um amigo seu e colega de trabalho, a falar com o garotinho. Não se sabe se o Edward sabia ou não quais eram as intenções de Kniff. O que se sabe é que antes do pequeno Steven entrar no carro, o Edward disse que ele poderia confiar no Kniff, pois aquele homem havia sido enviado por Deus para levar a criança até o seu lar. Gente, eu não preciso nem dizer que a intenção do Kniff não era levar o menino para casa dele, né? Quando os pais perceberam que o filho estava demorando muito para chegar em casa, ficaram completamente desesperados. Steven estava habituado a voltar sozinho da escola e nunca havia desviado o caminho. Kniff disse ao menino Steven que seus pais não podiam mais sustentá-lo e por isso o juiz deu a ele custódia legal do menino. O desespero se instalou rapidamente no menino, mas ele era só uma criança, e embora fosse difícil e confuso para ele entender o porquê os seus pais não o quisessem mais, ele teve que aceitar aquela situação. Kniff disse ainda que o novo nome do menino seria Dennis. A partir daquele momento, Steven foi levado para Cathays Valley, onde Kniff tinha uma cabana. Os abusos se iniciaram assim que eles chegaram na cabana. É claro que ele tentou resistir no início, mas não demorou muito para ele se dar conta que seria impossível de competir com um homem daquele tamanho. Afinal, ele era só uma criança. Seria tolice continuar resistindo, pois o máximo que ele conseguiria seria se machucar ainda mais. Após uma semana vivendo naquela cabana, Kniff continuava a dizer para Steven que sua família não o queria mais, que eles estavam aliviados de não ter mais o menino por perto e que sua ausência estava sendo um alívio financeiro para eles. Ele relutou a acreditar, disse que seus pais o amavam e que sempre disseram isso. Não seria possível eles terem mudado de ideia assim tão repentinamente.
mas Kenneth insistia no assunto e chegou a dizer que já tinha sua custódia definitiva. Steven era constantemente ameaçado para que mantesse segredo do que estava acontecendo com ele. Kenneth, inclusive, ameaçava dizendo que não queria isso, mas se fosse necessário, ele usaria sua força física. Ele também teve que aceitar que seu nome agora deveria ser Dennis Parnell. Isso mesmo, ele assumiria o mesmo sobrenome do Kenneth, seu agressor. Kenneth exigiu também que o garoto o chamasse de pai na frente de outras pessoas. A família de Steven se empenhou bastante na busca por seu filho amado, mas diversas falhas por parte da polícia foram apontadas. Ficou nítido até um certo desinteresse por parte da investigação. Foram produzidos milhares de cartazes com a foto e descrição do garoto para serem distribuídas pelas autoridades em um parque local. Mas, segundo depoimentos de pessoas envolvidas com a família, esses cartazes nunca sequer foram vistos pela comunidade. Ninguém nunca colocou cartaz em lugar nenhum. Por incrível que isso possa parecer, este parque onde deveriam ter sido colados cartazes, por se tratar de um parque com elevado fluxo de visitantes, foi frequentado algumas vezes por Kenneth e o garoto Steven, se passando por pai e filho, ou seja, uma imensa negligência por parte das autoridades, porque se tivesse o cartaz lá, alguém teria identificado os dois. Como já sabemos, o nome Kenneth Parnell já tinha passagem na polícia por ter agredido sexualmente um garoto de 9 anos, mas por um motivo desconhecido seu nome nunca foi acrescentado aos registros de pedófilo da região. Kenneth nunca foi considerado um suspeito no caso. Em um dado momento, o FBI trabalhava em 2 investigações paralelas e pediu a lista de funcionários da empresa que Kenneth trabalhava naquela região. Além da empresa ter demorado 3 meses para entregar os registros, ainda o fez de maneira incompleta. O nome do criminoso e de mais algumas dezenas de funcionários nunca foram entregues aos investigadores. Cerca de 30 dias após o rapto do garoto, Kenneth matriculou Steven numa escola local, apresentando-o como seu filho. A família do garoto chegou a visitar este distrito escolar e entregar panfletos com a foto do menino, que mais uma vez nunca foram distribuídos. É importante salientar que o caso ocorreu na década de 70, ou seja, poucos documentos eram exigidos e também era possível falsificar praticamente qualquer coisa em papel. Isso facilitou muito a vida de Kenneth quando dizia ser o pai do Steven. A família Steiner também entrou em contato com 2 grandes emissoras de televisão a fim de que o caso ganhasse visibilidade, mas as emissoras alegaram que esse caso não era interessante para a TV e nunca deram seguimento. Eles até se desculparam, dizendo que não seria possível fazer uma reportagem sobre todos os casos de desaparecimento na região, porque tomaria muito tempo e não traria retorno financeiro para a emissora. Se eles noticiassem o sumiço do garoto, quantos outros pais e familiares não procurariam a emissora para noticiar o desaparecimento de crianças, cachorros, gatos e papagaios? Essa foi uma resposta bastante triste e infeliz. Em 1979, Kenneth pediu a Steven que convidasse um colega de escola chamado Ricky para brincar no trailer onde moravam. Quando o garoto chegou lá, Kenneth ofereceu ao menor uma nota de $5 para que lhe fizesse alguns favores sexuais. O menino não aceitou e saiu correndo de lá. No Dia dos Namorados de 1980, junto com um amigo, Kenneth raptou outra criança. O menino chamava-se Timothy White e tinha apenas 5 anos de idade. Por muitas vezes, Kenneth pediu a ajuda de Stephen para raptar outras crianças, mas ele sempre se negou. Assim que Timothy chegou, Stephen se apegou muito ao garoto e jurou para si mesmo que não deixaria sofrer o mesmo que ele sofreu por todos aqueles anos. Logo no primeiro dia, Stephen tentou fugir com o garoto menor, mas por algum motivo desconhecido ele não obteve sucesso. A partir disso, ele começou a sair da escola mais cedo para chegar em casa antes de Kenneth e impedir que o garoto menor fosse abusado. E isso funcionou. Timothy nunca sofreu nenhuma agressão. Steven fez várias tentativas de fuga no intuito de devolver Timothy para sua família, porém todas frustradas. Em 1º de março de 1980, Steven e o garoto de 5 anos foram até uma delegacia. Chegando lá, ele disse a Timothy que ficaria do lado de fora e que ele deveria entrar e dizer o que estava acontecendo. Mas poucos minutos depois, após sua entrada, o pequeno Timothy saiu correndo de volta para os seus braços. Essa curiosa cena chamou a atenção de um policial,
que de forma discreta e não oficial resolveu segui-los até em casa. Quando percebeu que os meninos entraram naquela residência estranha, o policial chamou reforços. Os garotos foram levados de volta à delegacia. Diante das autoridades, Steven finalmente contou tudo o que tinha acontecido. Ele disse que tinha sido raptado já fazia cerca de 7 anos ou mais. Ele se negou a dizer o nome de quem tinha feito isso com ele. Ele ainda sentia medo. As autoridades insistiram e prometeram que ofereceriam ajuda caso ele estivesse doente ou em perigo. No final das contas, Steven resolveu falar, e cada minuto que ele dizia, os investigadores e a polícia ficavam de boca aberta. O delegado de polícia montou uma operação e Kenneth Parnell foi preso. Steven precisou identificá-lo cara a cara. Em seguida, Timothy foi devolvido para sua família e Steven foi encaminhado para sua casa. Seguindo as leis da época, Kenneth Parnell foi condenado a apenas 20 meses de prisão pelo rapto e violência contra Steven, que durou um total de 7 anos. Ao todo, somando a pena relativa a Timothy White, ele foi condenado somente a 8 anos e 8 meses ao total. Foi solto após 5 anos por bom comportamento e morreu no ano de 2008 por causas naturais. Steven sofreu muito quando retomou para sua vida familiar. O bullying que começou a sofrer na escola por ter sido abusado por 7 anos consecutivos fez com que ele desistisse dos estudos. Em casa e no seio familiar, ele também teve dificuldades. A criação dada por Kenneth Parnell era totalmente relapsa. Ele permitia que Steven bebesse e fumasse a hora que quisesse. Ao retornar para casa, se deparou com regras familiares e costumes de uma vida saudável. Certa vez, chegou até ser expulso de casa pelo pai. Essa desavença foi resolvida após alguns dias. Lamentavelmente, aos 24 anos de idade, Steven morreu em um acidente de trânsito. Na época, ele era casado e tinha 2 filhos. Sua vida tinha finalmente voltado aos eixos. O motorista que o atropelou negou socorro. Ao ser pego, cumpriu apenas 3 meses de prisão e pagou uma multa de $100. Timothy White se tornou vice-xerife e defendeu vítimas de abuso, e foi incessante na busca pela prisão perpétua de Kenneth, o que nunca aconteceu. O irmão mais velho de Steven, chamado Carrie Steiner, foi condenado em 1999 por matar 4 mulheres no Parque Nacional onde trabalhava, ficando conhecido como o assassino do Parque Yosemite. Um serial killer, segundo ele, devido à negligência dos seus pais que estavam muito envolvidos na busca por Steven e não davam a atenção necessária aos outros irmãos. Mais tarde, isso foi desmentido. Carrie chegou a confessar que antes mesmo do irmão ser sequestrado, ele já tinha o desejo de tirar a vida de mulheres. Mas esse caso, pessoal, é um caso para eu trazer para vocês um outro dia. Gente, que coisa, né? Pensa, o menino ficou 7 anos em cativeiro, quando saiu acabou morrendo atropelado e o irmão dele se tornou um serial killer. É uma história realmente muito triste, mas deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou desse caso e qual que é a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.